Conforme Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, a fé salvadora é produzida no ser humano ou pelo ser humano por uma suposta graça preveniente de Deus, ou simplesmente deve ser exercitada para, de alguma forma, Deus escolher o tal que exercitou sua fé, caracterizando a salvação como sinergista, ou seja, o ser humano realmente coopera com Deus para a salvação? Ou a fé salvadora é um dom, uma dádiva, um presente, concedido incondicionalmente por Deus e exclusivamente a quem Deus quer, caracterizando a salvação como monergista, ou seja, somente a ação de Deus faz que mortos espiritualmente obtenham vida. Vamos ler o texto para vermos o que ele diz e não o que nós queremos que ele diga. Isto é, vamos fazer uma exegese e não uma eisegegue. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O verso 10 também é muito importante, pois afirma expressamente que nós fomos salvos para as obras e não pelas obras. E que essas obras foram preparadas por Deus de antemão para que andássemos nelas. Mas nos concentraremos apenas nos versos 8 e 9. Então acompanhe comigo o texto em grego que diz, verso 8: Tegacharite estessos meni diapisteos, que tutu, o keximon, theotodoron. Verso 9: o kexergon, inamitis carricite. O conceito popular acerca deste texto, ou seja, o que nós mais ouvimos por aí no meio teológico, é que tuto, isto, não pode referir-se à fé. Por quê? Porque o pronome demonstrativo tuto é neutro, e pisteos, dativo instrumental de pistes, fé, é um substantivo feminino. E é dito que o pronome deve seguir o mesmo gênero do substantivo, ao qual ele se refere. Portanto, aqui não deveríamos ter um pronome demonstrativo neutro, e sim um pronome demonstrativo feminino, se de fato a fé fosse um dom de Deus. O que esses indivíduos se esquecem de dizer é que sesosmene, salvos, é um verbo composto, nominativo plural masculino, do particípio do perfeito passivo do verbo salvar, e que esse verbo tem a mesma raiz de soteria, salvação, que também é um substantivo feminino. E harite, dativo instrumental de haris, graça, também é um substantivo feminino. Ninguém deve simplesmente imputar a sua própria interpretação ao texto pelo seu achismo, simplesmente porque não gosta dos seus resultados. Portanto, o argumento de que tuto, isto, não pode referir-se à fé, é inválido, incoerente e desonesto, além de ser um erro grotesco de exegese gramatical, tanto no português quanto no grego. É completamente herético. E quem diz isso simplesmente não sabe o que está dizendo, além de não saber o tamanho da heresia que está disseminando. O pronome tuto, isto, não é feminino nem masculino, portanto não se refere específica e unicamente à fé, não se refere única e especificamente à salvação, e não se refere exclusivamente à graça. Então, a que se refere o isto? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. O isto, sendo neutro, se refere a todo o processo anterior. Então, o processo anterior de salvação pela graça mediante a fé é o isto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo não diz são dons de Deus, mas é dom de Deus. Portanto, tuto aqui refere-se a pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, toda a declaração. Porque toda a declaração é um dom de Deus. E toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17. Porque nenhum poder teríamos, inclusive fé para crer, se de cima não nos fosse dado. João 19,11. Porque o Cordeiro disse, sem mim não podeis fazer nada. João 15,5. Ou seja, sem primeiro ser regenerado, ninguém pode ter fé para crer. Não podemos fazer nada, pois o estado natural do ser humano antes da regeneração é de completa morte espiritual. Em Efésios 2,1, Paulo afirma, ele, Cristo,
vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, Cristo nos vivificou quando ainda estávamos mortos. Não deixamos de estar mortos para Cristo nos dar vida. Estando nós ainda mortos, Ele nos deu vida. Por isso que o verso 8 diz que pela graça sois salvos. A salvação é pela graça e não por nossos próprios esforços, como por exemplo exercitar a fé. Do contrário, já não é mais por graça, mas por obras. Romanos 4,4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11,6. O que é graça? Favor imerecido. É um dom, é um presente que os filhos de Deus ganham sem merecer. E presente, quando é dado, não é tirado. Ninguém pode oferecer algo a Deus como mérito para a salvação, como por exemplo a fé, para que então Deus lhe retribua com alguma coisa. Como por exemplo a salvação propriamente dita, porque quem primeiro deu a Ele para que depois Ele possa lhe retribuir? Romanos 11,35. Em outras palavras, quem primeiro teve fé para que então Ele o recompensasse com a salvação? É por isso que a eleição é incondicional, bem como a salvação é monergista, ou seja, não depende de esforços humanos para ser alcançada, mas única e exclusivamente de Deus, pelo beneplácito de sua absoluta, soberana vontade. Que diremos, pois? O que Israel busca, a salvação? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Romanos 11,7. Portanto, não seja soberbo, arrogante e orgulhoso ao dizer: eu escolhi crer, a iniciativa de crer foi minha, eu é que tive fé para crer. Não, porque Deus é quem fez você crer, Deus é quem te escolheu para crer, Deus é quem lhe concedeu a fé para só então você poder crer. Não obstante, a fé é representada como um dom de Deus em outras passagens, como Atos 3,16, onde diz que a fé vem por meio de Jesus, não vai por meio do homem até Jesus. Romanos 10,17, onde diz que a fé vem pela pregação da palavra e não vai a Deus pelo esforço do homem. Filipenses 1,29, onde diz que nos foi concedida a graça de crerdes em Cristo. Hebreus 12,2, onde diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E 2 Pedro 1,1, onde diz que a fé é obtida na justiça de Cristo e não da do homem. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9,16. Só para lembrar que ninguém é um robô, um autômato ou uma mera marionete, pois em toda a Escritura o ser humano é responsável por suas ações, palavras e pensamentos, e é ordenado a se arrepender e a crer. Porém é Deus quem concede tudo isso a ele. Filipenses 2, 12 e 13 é um dos maiores exemplos disso. Assim, pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja que nesse verso a responsabilidade é toda do ser humano. Mas agora veja o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Perceba que ao mesmo tempo que Deus é absolutamente soberano na salvação, o ser humano é totalmente responsável por cada um de seus atos. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas amigas que sempre andaram e sempre andarão juntas. Que Deus os abençoe. Graça e paz.